de Feira de Santana, Roxana e Rocha aqui do Movimento Pátria Amada. Gente, queríamos pedir desculpa para vocês, a gente soltou um videozinho, porque estava tudo programado para a gente fazer essa entrevista com o deputado Leandro de Jesus ao vivo, mas por conta de problemas técnicos com a internet, a gente não vai poder mais fazer o ao vivo, né? Vai ser entrevista, como iria ser, só não mais vocês assistindo em tempo real e podendo mandar alguma pergunta, fazer algum comentário. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Todo mundo já sabe, assim, que nós fazemos esse trabalho aqui em Feira de Santana direcionado para... O nosso foco é a direita, é defender nossas pautas, o que a gente acredita, as nossas pautas que são muito caras para todos nós. E o nosso deputado Leandro de Jesus, ele é... Tipo assim, para vocês todos entenderem, um dos padrinhos do Pátria Amada, né? A gente tem essa parceria com ele e porque nós acreditamos no trabalho que ele faz, que é um trabalho sério, que é um trabalho voltado para tudo que nós acreditamos, o que a gente, desde 2018, que a gente começou a entender mais ou menos o que estava acontecendo no país, foi tudo desnudado para a gente. E nós vimos que precisávamos fazer algo a mais. Então, o Pátria Amada, ele surgiu justamente por conta dessa necessidade. Foi algo bem orgânico que foi acontecendo aos poucos. E essa necessidade de, no primeiro momento, lutar pelo que a gente acredita, e depois a gente começou a entender que todo o movimento de rua que a gente fazia e tudo que nós procurávamos defender, no primeiro momento pelo Brasil, depois para segurar literalmente o nosso presidente Bolsonaro no poder, chegou até esse ponto hoje, né? Da gente ter um movimento, um grupo de direita mesmo, coeso aqui na cidade de Feira de Santana, da gente ser reconhecido na cidade pelo trabalho que a gente faz, procuramos fazer um trabalho sério, e agora com mais essa ferramenta que nós estamos utilizando para que a gente possa fazer o trabalho reverso do que a esquerda vem fazendo, né? Então, esse podcast, o podcast, é para a gente trazer várias pessoas para falarem um pouco de cada tema e para a gente usar como ferramenta de que as pessoas entendam e possam compartilhar suas ideias e a gente unir forças e rumo à libertação do nosso país. A gente sabe que não vai ser fácil, mas se a gente chegou até aqui, Deus vem nos mostrando os caminhos, porque a gente está no caminho certo. Então, assim, queria fazer uma breve apresentação para vocês do deputado Leandro de Jesus, né? O deputado Leandro é casado, ele tem 2 filhos, para quem não sabe, é advogado, e ele foi deputado eleito nessa última eleição de 2022 pelo PL, está lá na Alba, aguerrido, lutando praticamente sozinho, sendo oposição ao desgoverno do PT aqui dentro do estado da Bahia. Todos nós sabemos que a gente está aqui, do meu ponto de vista, né? O estado mais difícil, porque é aqui que eles têm muitas raízes, mas a gente não vai desistir nem do Brasil, nem muito menos da Bahia, não é isso, Leandro? Com certeza, Rocha, obrigado pelo convite para estar aqui no Pabcast, né? Pátria Amada, Pátria Amada Brasil, né? É um nome fantástico, né, que vocês escolheram, né, para o grupo, né, para a atuação de vocês, bem como para todas as atividades, né, relacionadas a esse grupo fantástico aqui de Feira de Santana, que vem fazendo esse trabalho. Realmente é um trabalho diferenciado, né? A gente sempre costuma conversar e eu trago o trabalho de vocês aqui em Feira de Santana como referência, né, para toda a nossa Bahia, porque nós temos, existem outros grupos também organizados em outras regiões, outros municípios, e nós temos referências, né? Então, sem sombra de dúvidas, o trabalho aqui de vocês em Feira de Santana é uma referência para a nossa Bahia, dessas atividades, né, digamos assim, desse fortalecimento da direita, né, em todo o nosso estado também, né, aqui da Bahia, além de todo o fortalecimento da direita no Brasil. E como você bem destacou, né, na realidade, aqui na Bahia, nós vivemos um contexto mais difícil entre todos os estados.
porque a esquerda, o PT, eles de fato fincaram, né, as suas perversidades, as suas maldades aqui, travestidas, né, de política aqui em nosso estado, e boa parte do nosso povo ainda não consegue compreender muito bem, né, tudo o que está acontecendo. Na realidade, existe digamos assim, uma forma de você perder aquilo que seria até inerente ao ser humano. E quando você vai perdendo aos poucos, de certa forma, o ser humano, de um modo geral, ele não percebe. Então, assim é a liberdade. Então, a liberdade, quando você vai perdendo ela aos poucos, e assim é a sociedade como um todo, ela não percebe, ela vai mergulhando ali no estado de perda de liberdade, de aprisionamento. Ainda mais quando essa forma de aprisionar vem disfarçado, né, de uma suposta democracia ou uma democracia relativa, né, como o atual presidente aí gosta de defender a democracia relativa, que nada mais é do que uma ditadura, com uma roupagem diferente. Então as pessoas elas não vão percebendo. Então a gente tem aqui na Bahia esse estado de miséria, de pobreza, de violência, de desmandos, de destruição de políticas públicas fundamentais, como é a questão da educação, da saúde. Enfim, é um estado destruído ao longo desses 5 mandatos consecutivos do PT. Mas a gente tem essa dificuldade do povo entender, reconhecer esses problemas e buscar uma alternativa ou reconhecer uma alternativa de mudanças. E por incrível que pareça, quando nós levantamos os dados aqui no nosso estado da Bahia, os municípios mais pobres, mais miseráveis, que mais sofrem por conta desse contexto petista aqui no estado, são os municípios que mais dão votos ao mesmo grupo político que causa tanto sofrimento a esse povo, né? Mas quando a gente para conversar com esse público, nessas regiões diversas, que a gente fala sobre estilo de vida, sobre o que se acredita, o que se quer, a gente consegue perceber muito claramente que a maioria dessas pessoas, elas são conservadoras. Elas são mais à direita, elas defendem a liberdade, elas querem trabalhar, elas querem a defesa dos seus princípios cristãos para a sua família, elas não querem práticas abusivas contra os seus filhos, né, nas escolas, muito pelo contrário, são pessoas bastante conservadoras, são pessoas que querem emprego, ou seja, querem desenvolvimento econômico, querem liberdade para empreender, né, independente de qual seja o negócio ou enfim, a economia na respectiva região. Então, assim, são as pessoas muito mais, pelo costume, pela cultura, elas são muito mais ligadas a nós do que ao movimento político que hoje ainda domina a Bahia. Mas só que elas não conseguem perceber isso. Eu atribuo muito esse engano, a forma como as pessoas estão mergulhadas nesse engano, por conta de um domínio, né, que a esquerda tem em nossa cultura e principalmente aí na grande mídia baiana. Enfim, eles conseguem circular muita mentira, trabalham muito com a propaganda, né, enganosa. Sim. E aí as pessoas têm essa dificuldade de se encontrar nesse contexto, né? E aí é que entra o nosso papel, a nossa missão, no meu caso, enquanto deputado, que vocês atribuíram essa confiança, trabalhos como o Pátria Amada Brasil, entre outros grupos que fazem trabalhos excepcionais em outras regiões, e essa é a nossa missão, né? É a missão de vida. Missão. Agora, Leandro, a gente viu há umas 3 semanas, teve uma inauguração de uma escola aqui, você falou de educação, e a gente, por um acaso, a gente recebeu uma denúncia, você foi lá, eu estava com você, foi fazer a fiscalização exatamente 24 horas depois que o governador veio aqui e fez a inauguração. Lá a gente viu que já estava com problema de, tipo, o teto literalmente caiu em um dos blocos do prédio que eles só reformaram para fazer uma escola de tempo integral. Até no vídeo você falou, não tem nada contra, não é a escola, por a escola ter sido feita, mas, infelizmente, naquela inauguração o governador falou aquela frase que não podia admitir, né, que fossem reprovados alunos. Então, quer dizer assim, não importa o que a gente está falando aqui, não só acredito para as pessoas de direita, mas se alguém de esquerda, por um acaso, vier assistir esse nosso vídeo, né, essa entrevista, e que tem filhos na escola,
em idade de estar estudando. O que é que essa pessoa, eu queria saber o que é que a pessoa acha do seu governador, governador do estado, do PT, dizer que o professor é incompetente porque ele reprova o aluno. Então, isso significa dizer que o aluno não precisa estudar, basta estar só matriculado lá, ele não precisa fazer prova nenhuma, porque ele já sabe que no final do ano o professor vai ter que aprovar, segundo o que o governador falou. Então, assim, o pai e a mãe pensam o quê? Eu vou botar meu filho na escola, eu quero que o meu filho estude, que ele se forme, que ele vá fazer uma faculdade, que ele cresça na vida. Como é que isso vai acontecer se ele não estuda, se ele não vai fazer o que tem que ser feito na escola? Como é que os professores vão passar de ano alunos que, tipo, a prova que a gente faz ali, a gente também já estudamos ainda, mas não de estar fazendo prova na escola. Mas a prova, quando o professor aplica, a gente sabe que é para saber até onde vai o nosso conhecimento. Sim. Se o nosso conhecimento ele não é suficiente para a gente responder aquelas questões ali que o professor selecionou para testar o que é que a gente sabe ou não e entender se a gente está apto ou não para passar de ano, que formação é que esse aluno vai ter? Assim, é lamentável, porque como é que um governador, que é professor, né? Se eu não estou enganada, ele é professor. Ele diz que é professor. E fala uma fala, assim, eu podia dizer até outra palavra, mas assim, pegando leve, lamentável. Olha, o que é importante a gente destacar aqui, para que a sociedade como um todo, independente de como ela se enxerga hoje nessa questão ideológica, mas é que o Jerônimo, ele falou aquilo que ele acredita. Então, assim, é importante a gente destacar o seguinte, o Jerônimo, ele não falou, ele não fez tal afirmativa sem querer, ou foi um erro, que depois ele viu que falou besteira. Não, ele acredita exatamente nisto. Ele acredita, inclusive, que a reprovação, uma possível reprovação de alunos, seria uma forma até, digamos, de tratar aquele aluno de maneira preconceituosa, algo ultrapassado. Ele defendeu muito claramente essa aprovação em massa e colocou a culpa nos professores. Enfim, nós vimos isso claramente. Inclusive, ele foi insistente, né, em defender isso após toda a polêmica. E, assim, é aquilo que a esquerda defende. Eles não estão preocupados na construção de um futuro para esses jovens, que realmente haja fundamentos para que esse jovem ele seja direcionado a um futuro promissor. E quando ele trata a educação desta forma, a formação dos nossos jovens, esse é o reflexo de um contexto de mundo que a esquerda acredita. Então, assim, esta forma de educação, entre aspas, é exatamente a maneira como eles acreditam que esses jovens devem ser inseridos no mundo que a esquerda acredita totalmente desorganizado. Não é à toa que nós conseguimos vislumbrar a atuação da esquerda em todos os setores da sociedade, seja cultural, educacional, ou mesmo nas questões que envolvem desenvolvimento econômico, enfim, tudo realmente ao avesso, ao contrário. Então, não há seriedade em absolutamente nada. Não é à toa que a gente vê muitas vezes líderes de esquerda, eles defenderem muito mais o bandido, a criminalidade, facções, do que o cidadão de bem, o cidadão trabalhador. Né? Eles saem muitas vezes, e já vimos isso de maneira repetida, sair em defesa, por exemplo, de um estuprador, em desfavor da vítima. Né? Por exemplo, e quando é que isso acontece? Isso acontece quando nós propomos, defendemos, por exemplo, o aumento de pena para crimes bizarros como esse. Eu não perco enfim, ficou assim fixado na minha memória um último caso lá foi Mato Grosso, Sorriso, cidade de Sorriso, no Mato Grosso, onde um caminhoneiro, ele estava, isso tem um mês e pouco, um caminhoneiro ele estava viajando a trabalho, trabalhando, e ele, como de costume, tentou entrar em contato com a família, né, com a sua esposa, ele com a esposa e 3 filhas em casa, e ele trabalhando para levar o pão de cada dia, né? E aí, ele não conseguia falar com a família, ele ficou desesperado, e passava a hora, entrava a hora e não conseguia falar, ele pediu para os vizinhos, alguém lá verificar. Foi aquele caso que a mãe... Isso, e a mãe, quando foi verificar, a mãe e as 3 filhas estavam mortas,
foram estupradas por um vagabundo que deveria estar preso. Muito triste. Um vagabundo que tinha 2 condenações e estava solto, estuprador. Né? E aí, quando se propõe o aumento de pena, a punição realmente exemplar, severa, que tem que ser severa para esse tipo de criminoso, a esquerda não quer. Ou seja, eles são tudo que é o avesso, ao contrário, a inversão de valores é o que a esquerda defende. E esse é o reflexo também da educação. Então eles não querem formar o jovem de verdade, não querem dar um ensino técnico de verdade, não querem preparar o jovem para o futuro, para que ele possa ali desenvolver todas as suas habilidades, as suas técnicas, aprender a boa matemática, a geometria, a geografia, uma boa redação, aprender outros idiomas, se preparar realmente para o futuro, inserir esse jovem em novas tecnologias, que é o que está aí dominando o mundo como um todo. Não está interessado em nada disso. Na realidade, eles querem incentivar o jovem ao total desrespeito ao regramento, o jovem sem regras, sem seguir nenhum tipo de filosofia correta de vida, sem moral, sem ética, sem absolutamente nada. Vai para a escola para quê? Aí eu pergunto, esse modelo defendido pelo PT, pela esquerda, pelo governador Jerônimo, que modelo de educação é essa? É para o jovem estar lá desocupado? O modelo de educação do desastre. Do desastre, exatamente. E muitas vezes, como nós sabemos, e o pai e a mãe que está aí me assistindo agora, e mesmo o jovem que está aí nos assistindo, esse modelo de educação, de abandono, muitas vezes a gente sabe que essas escolas, principalmente nas periferias, estão dominadas pelo tráfico. Quem manda na escola, quem entra e quem sai, é o chefe da boca. São os caras que estão lá. Né, muitas vezes incentivando ou levando até as drogas para dentro da escola. E aí quando a gente fala, quando a gente defende a punição, a criminalização da posse ou porte de drogas, que é a discussão agora nacional, a esquerda é contra, a esquerda quer liberar a maconha, a esquerda quer liberar as drogas, o PT quer liberar as drogas, o PT é a favor do aborto, do assassinato de bebês no ventre de suas mães, ou seja, eles são a favor de tudo que não presta. Tudo que não presta. E isso eles vão levando exatamente para a formação dos nossos jovens, inclusive dentro das escolas. Então não surpreende a fala do Jerônimo, eu estou aqui contextualizando tudo, mas eu acho que é importante para que todos possam entender. Não me espanta a fala do Jerônimo, porque é isso que ele acredita. Agora, você que está em casa nos assistindo agora, você que tem que compreender quem são as pessoas que hoje estão, de certa forma, representando vocês, seja como governador, deputados, enfim, senadores, para ver se de fato eles combinam com aquilo que você quer. É preciso acordar. Agora, se quem está em casa agora acredita realmente nesse contexto de sociedade, quer a legalização das drogas, da maconha, do aborto, quer a aprovação em massa, aí o governador é isso daí. Mas eu acredito piamente, tenho certeza, que a maioria do povo baiano, mais de 80%, ou bem mais do que isso, não concorda com nada disso. Claro. Precisa só agora se situar e tomar outros rumos aí nas próximas eleições. É só assim, Leandro, a gente vê exemplos, por exemplo, de famílias que tem um filho que passa por essa situação. Toda a família sofre, né? Quando tem um membro da família, geralmente, nos casos que a gente vê como exemplo, são jovens, e eles estão lá usando drogas. Como é que vive aquela família? A família fica desestruturada, é uma família que os pais, irmãos, todo mundo está voltado. Quando eu já vi casos, eu sou psicóloga, de que toda aquela família fica voltada para tentar salvar aquele filho que está no mundo das drogas, né? Que começa com um baseado de maconha, como eles querem liberar, uma quantidade mínima, né? E da maconha vai para outras drogas. E aí o futuro daquele jovem aquela coisa que começa a ser bobo, porque o meu colega fumou e tal, começa assim, e um que oferece, aí você vai provar, termina no futuro se tornando algo constante e destruindo a vida daquele jovem e, consequentemente, destruindo a vida de uma família inteira, porque envolve o pai, envolve a mãe, envolve irmãos, envolve tio, envolve a avó, o avô, porque quem é que quer ver o seu filho, a sua filha, o seu neto, o seu irmão vivendo numa vida que a gente sabe que deve ser terrível. Você ter um membro da sua família que usa drogas, e isso pode levar para outros crimes. Até tipo assassinato, ou até o próprio jovem ser assassinado por ter pego a droga e não ter dinheiro para pagar, e a gente sabe qual é o resultado de quem não paga.
Exatamente, né? E assim, o que nos deixa abismados é que todo mundo, todos conhecem, eu não vou dizer só um caso não, todo mundo conhece mais de um caso de jovens que perderam a vida. Tenho certeza que você conhece. Claro, conheço. Eu conheço vários jovens, eu vim da periferia, nasci e cresci na periferia de Salvador, foram inúmeros jovens, ao longo da minha vida, inclusive, ao longo da minha vida foram vários, enfim, jovens da minha geração ou de gerações posteriores. Quem não tem uma história dessa que para contar, né? Todo mundo tem, que perderam a vida pelo vício, Sim. ou pela dívida com drogas, ou pelo envolvimento direto com o tráfico de drogas, e perderam a vida de maneira brutal. Pessoas que poderiam estar aí até hoje com vivendo mentes brilhantes, né? Exatamente. Eu tenho um caso assim de um colega meu que, assim, uma pessoa inteligentíssima, estudava, os pais faziam sacrifício para pagar a escola particular para ele, e ele começou justamente fumando um cigarro de maconha. Do cigarro de maconha foi fazendo aquela progressão, né? Que terminou na cocaína, e o resultado foi, a última notícia que eu tive é que ele tinha desenvolvido esquizofrenia. E vivia pelas calçadas, a mãe ia buscar, assim, a mãe não tinha mais vida. Sim, a família toda é atingida. A mãe tinha que ir buscar ele em vários lugares da cidade, quando alguém sabia onde era a casa da mãe, e ia avisar para ir buscar ele lá. Acredito que ela com medo dele perder a vida. Então, assim, desestrutura toda uma família e os sonhos que aquela família tem. Exato. Porque o pai e a mãe, você tem filhos, eu tenho filho, o que é que a gente pensa para os nossos filhos? Poxa, eu quero que o meu filho estude, se forme. A gente sonha com a formatura do nosso filho, sonha com o nosso filho, depois que ele se forma, dele entrar no mercado de trabalho, ser um jovem bem-sucedido no mercado de trabalho. Então, todos os sonhos de uma família inteira é destruído pelas drogas. Né? E muitas vezes, não é raro, mas é bastante comum, esse jovem que já está mergulhado no vício, ele acaba destruindo a vida de outras pessoas, né? Quando sai aí para assaltar, para roubar, matar, né? E destruir outras famílias que não tem nada a ver. Muitas vezes um pai de família está retornando do trabalho, né? Que leva o sustento para casa, é assassinado por um viciado que está ali querendo roubar um celular, né? Como diz o Lula aí, para tomar uma cervejinha, né? Ou para fumar maconha. E aí é esse tipo de situação. E aí o que chama atenção, muitas vezes, é o tipo de argumento que a esquerda traz, né? Se é que se pode chamar de argumento as maiores imbecilidades que são defendidas pela esquerda. Quando eles dizem que o combate às drogas já mostraram que não traz resultado, que tem que liberar, portanto, as drogas, a maconha, a cocaína, etc. Então o argumento deles é esse, que, entre aspas, não deu certo, o combate às drogas, a política de combate às drogas, e que, portanto, deveria liberar. É como se não existisse consequência, isso, né? Se fôssemos pensar desta forma, então, nós, embora o homicídio, matar alguém, está lá na lei penal, artigo 121, embora matar alguém seja crime, infelizmente, pessoas ainda continuam morrendo, sendo assassinadas. Por esta lógica da esquerda, então, se não está resolvendo, então vamos descriminalizar o homicídio e deixar as pessoas se matarem. Isso não funciona para nenhum tipo de conduta delituosa, conduta criminosa, e não é diferente para a questão do combate às drogas. O que falta realmente é efetividade. A gente pega aqui por o exemplo da Bahia, existem dados, inclusive, que demonstram isso, que depois da entrada do PT no estado da Bahia, o primeiro mandato de Jacques Wagner até aqui, agora o quinto mandato do PT, foram 2 de Jacques Wagner, 2 de Rui Costa, agora mais um aí com o Jerônimo, são 5 mandatos, vamos caminhar para 20 anos de PT na Bahia. Foi exatamente o período em que as facções criminosas tomaram conta da Bahia. Cresceram, multiplicaram, tomaram todas as nossas regiões. A Bahia, antes do PT, a Bahia era um dos estados menos violentos do Brasil. Depois do PT, as facções tomaram conta. Eu costumo dizer que parece até que tem algum tipo de participação do PT nos negócios, porque não pode ser por acaso. E aí a gente viu a Bahia toda ser tomada pela criminalidade, e o fomento e a defesa da bandidolatria, né? Há um incentivo claro a esta criminalidade. E aí chegamos numa situação hoje que das 20 cidades mais violentas do Brasil, 11 estão aqui na Bahia. É o quinto ano, o Feira de Santana, inclusive, está nessa lista. É a quinta cidade. É o quinto ano consecutivo agora que nós somos o estado com
o maior índice de mortes violentas. Pelo 5º ano consecutivo é PT, é destruição. Eles não têm como atribuir todo esse caos, essa desgraça que está acontecendo aqui no nosso estado, não dá para atribuir mais a ninguém. Eles estão com 5 mandatos consecutivos. A gente pega todos os dados. É uma sequência. É um passando para o outro, só muda a pessoa que vai estar sentada lá na cadeira. Só muda a pessoa. Aí você pergunta, qualquer área, eu estou falando de área essencial, sim, porque assim, num contexto hoje que estamos vivendo no mundo, o normal seria que estivéssemos discutindo políticas públicas mais avançadas. Sim. Nós ainda estamos discutindo coisas essenciais. Emprego básico, fome. Mais de 40% da população baiana vive abaixo da linha da pobreza. É miséria. Nós temos mais pessoas aqui na Bahia que vivem do Bolsa Família do que com carteira assinada. A culpa é de quem? Vamos caminhar para 20 anos de PT. Aí a questão da saúde. Eu pergunto para qualquer pessoa, se você ficar doente hoje, precisar de uma cirurgia de emergência, está aí entre a vida ou a morte, você se sente seguro na fila da regulação? Claro que não, é a fila da morte. Reclamação. É só reclamação e muita gente perde a vida, mesmo não tem a chance de lutar pela vida, essa é a verdade. Aí a questão da educação que falamos agora há pouco, nós temos o maior índice de analfabetismo do Brasil, é aqui na Bahia, 1,5 milhão de pessoas na Bahia, acima dos 15 anos, olha que eu não estou nem falando abaixo dos 15, que aí isso aí ia aumentar muito mais. 1,5 milhão de pessoas na Bahia não sabem nem ler nem escrever. Se pegar isso daqui, vocês que estão vendo aqui, estava aqui no rascunho aqui enquanto a gente aguardava, se pegar isso daqui que está aqui, não sabe ler, não sabe interpretar. Isso é terrível. Então a questão da educação destruída. Segurança pública nem se fala. As pessoas têm medo de sair na rua. E não conseguir voltar. Ou quando os filhos estão na rua estudando ou trabalhando, as mães ficam em casa apreensivas. Porque muitas vezes o filho sai para a rua e não volta mais. Quantos e quantos casos assim? Ou trabalhadores, enfim. Então são áreas essenciais. Se a gente for falar aí de geração de emprego, também nós temos o maior índice de pessoas desempregadas, de pessoas que até desistiram de procurar emprego, porque a Bahia está um caos. Então assim, está tudo destruído. Essa é a realidade. Então assim, nada funciona aqui. E é sobre tudo isso que nós precisamos mudar. Porque, Leandro, aí o que me deixa indignado, Rocha, é o seguinte. Eles destruíram o nosso estado da Bahia. Aí vai lá o governador Jerônimo, no final do ano passado, no 2º semestre, ele apresentou um projeto, a Bahia contra a Fome. Aí vocês, vamos enxergar. Aí você vai olhar o projeto, não tem nada de concreto para que se combata a fome. Nada. E eles criaram a fome na Bahia, eles implementaram a miséria, a fome, a destruição, a dor, né, na barriga das crianças, enfim, nós temos o maior índice de bebês internados por desnutrição no Brasil inteiro. Aqui, bebês internados porque não tem o que comer, desnutrição. A culpa é do PT. Aí eles vêm, os mesmos que criaram o problema agora propõem uma solução mentirosa. Aí ontem o governador foi lá também para apresentar uma proposta de Bahia pela Paz, Bahia, enfim, Pacto pela Paz. Sempre tem esses nomes, né? Assim, mas o projeto de fato... Tem nada. Para você ver, esse projeto aqui tem algo que ele é concreto, ele tem um início, um meio e um fim. Em todo esse contexto aqui do que ele foi construído, a gente está vendo que é algo que vai realmente trazer alguma solução e não tem. Tem nada. Então, assim, eu queria saber de você, que é oposição lá na ALBA, quando você vê esses projetos, seja em qualquer área, na educação, na saúde, na segurança pública, que é o que a gente está falando aqui, um linkou o outro, quando você vê esses nomes meio que para chamar sua atenção, mas que esses projetos eles não têm algo que a população da Bahia veja, poxa, esse projeto agora voltado para a educação vai dar certo. Ou esse projeto aqui que eles estão lançando para combater a fome realmente vai resolver alguma coisa. Como é que você se sente sendo oposição lá dentro da ALBA e você constatando ali que a impressão que a gente tem que está de fora é que não tem um projeto de governo para o Estado. 1 ano e 3 meses, né, que esse governo agora, essa nova gestão, que mudou só a pessoa, né, de continuidade. Mas que você está lá como deputado estadual. Sim. Esse 1 ano e 3 meses que você está atuando como deputado estadual, sendo oposição ao governo, o que é que você poderia falar assim, para a gente
tem alguma coisa que eles fizeram que, tipo, chamou sua atenção, que você, poxa, isso aqui é bom, eu vou ajudar, porque eu sei também que no seu mandato, você, se o projeto for bom e é do PT, você não vai fazer nenhuma objeção em votar a favor, se é para favorecer a população. Mas, lógico, que se você vê que o que se lança ali é algo que não vai trazer nenhum benefício para a população e o seu papel é oposição mesmo, você vai fazer ela como ela tem que ser feita. O que é que você pode falar para a gente de algo de bom que você está lá esse tempo, como deputado, que você viu que, poxa, o PT fez alguma coisa que vale a pena a gente votar a favor? Tem alguma coisa que você possa falar para a gente? Projetos concretos que se possa votar a favor, não tem. Por exemplo, Leandro, você votou contra o projeto Bahia Sem Fome? Não, eu não poderia votar contra, sim, porque o conceito, digamos assim, indeterminado do projeto, né? Enfim, Bahia contra a fome, obviamente que eu sou contra a fome. Claro. Então eu não poderia votar contra esse projeto, embora eu saiba que concretamente eles não vão fazer absolutamente nada. O que eles fizeram foi uma gincana no ano passado que praticamente obrigaram algumas empresas a contribuírem com alimentos, depois esses alimentos vão para a mão da militância da esquerda para poder fazer negociata com esses alimentos. Essa é a verdade. Agora, o projeto em si não vai trazer nada. Agora, se eu vou lá e voto contra um projeto desse, no outro dia está na mídia. Leandro de Jesus votou contra um projeto que visa acabar com a fome na Bahia. Não posso. Então, embora não vai, essa não é a solução e nunca seria. Exatamente porque eles utilizam essas ferramentas maldosas, perversas, esses projetos sem qualquer finalidade, apenas para propaganda. Então você vai ver aí, por exemplo, nas próximas semanas ou meses, vários outdoors aí pela Bahia inteira, né, com a propaganda de que o governo da Bahia lançou um projeto Bahia pela Paz. Então, assim, na propaganda, que eles gastam muito dinheiro, inclusive deve ter muita empresa aí, muita gente nesse meio aí que deve estar com os bolsos cheios de dinheiro, porque é muito dinheiro que eles gastam com propaganda. Então, assim, é o governo da propaganda enganosa. E aí a população, o povo que está lá nos mais distantes rincões do estado, nas zonas rurais, tal, que vai receber aquela informação, ou melhor, desinformação. Cria uma falsa esperança, exatamente, a falsa esperança de que o governo do estado que Jerônimo está trabalhando é mentira. Então, assim, e eu fui bem claro ontem, durante a sessão em que eu subi na tribuna, e eu falo muito claramente, falei lá, esse é um projeto para fazer o povo de otário, para tentar fazer o povo de besta. Foram essas palavras que eu usei, né, na conclusão, né, onde eu trouxe todo o histórico do PT. Assim como a gente está conversando aqui, eu tracei o histórico lá sobre a violência. Quer dizer, são eles que vão propor essa solução mentirosa? Inclusive, conversando lá nos corredores, até a imprensa, obviamente que eu não vou citar nomes aqui, até a imprensa, assim, naquela conversa assim, informal, achando aquilo ali um absurdo. Porque você lê o projeto, não tem nada. São só conceitos indeterminados, tudo genéricos. Tudo muito vago, né? Tudo, não tem nada, não tem um prazo para realmente concretizar alguma coisa, investimento, valores. Não tem absolutamente nada, são só conceitos vagos para enganar a população. Agora eles vão gastar muito com propaganda. Assim como eles fizeram lá com o do ano passado, que é o Bahia Sem Fome. Tudo mentira, o povo está morrendo de fome aí na Bahia inteira. E a culpa é do PT. Essa é a realidade. Então, assim, é triste. Não há absolutamente nada, nenhum projeto do PT que tenha chegado lá das mãos do governador ou de qualquer deputado do PT lá que realmente pudesse trazer algo de benéfico para a sociedade. Essa é a pura verdade. Não tem nada a apresentar, né? Nada. E os projetos de deputados que estão lá, que trazem benefício para a sociedade, eu não vou falar só de projetos meus não, que deve ter outros projetos bons lá, de colegas meus, não são pautados. Quem controla a Comissão de Constituição e Justiça lá da casa é o PT. E para o projeto, qualquer projeto, passar para ser votado lá, enfim, em uma sessão, tem que passar pela CCJ. E aí eles controlam, não passa nada. Tudo mesmo que é de benefício... mesmo que seja algo que vá beneficiar a população, se não for da vontade deles... Não vai passar, passa. Isso não se leva em consideração. Não é que se for da vontade deles, não é, realmente eles não querem. Então não passa, não tem projetos lá, a não ser que se for um projeto para determinar que dia 22 de fevereiro vai homenagear, vai ser o dia de não sei o que lá. Aí passa, entendeu? Agora projetos mesmo concretos ali para trazer benefício para a sociedade, para mudar
né, alguma coisa, para trazer uma melhoria para a educação, uma melhoria para a segurança pública, que inclusive isso venha gerar despesa para o Estado, não passa absolutamente nada. Aliás, até as emendas dos deputados, que é uma obrigação do governo direcionar essas emendas que nós temos direito, nem isso eles pagam. Eles não pagam as emendas dos deputados. Então imagina se vai... não paga. Eu sei que você sofre com isso. Não paga. Você é oposição, isso aí a gente já sabe que você... Até os deputados da base sofrem na mão do governo deles. E eu falo lá, rapaz, pelo amor de Deus, tem que tomar vergonha na cara. Vocês estão tomando tapa na cara do governo que vocês estão aí na base. Os caras não pagam nem a emenda de vocês. É tudo ali controlado. Então, assim, é uma vergonha, porque a gente, muitas vezes, nós temos ali a emenda, a gente quer direcionar para um determinado município, por exemplo, para ajudar nas questões de saúde, questões estruturais diversas, parte educacional, enfim, é um direito nosso para ajudar a população. Até porque você anda muito no estado, Exato. Você provavelmente vai em várias cidades e nessas cidades que você anda, você vê muitas necessidades. Exato. E aí eu posso pegar essa emenda e fazer uma reforma em uma escola, em um posto de saúde. Isso. Então, você não está tendo acesso às emendas que você, como deputado, tem direito para você chegar nas cidades e ajudar a população a melhorar as estruturas que já existem lá. E tudo isso por uma questão de politicagem. Por quê? A esquerda, o PT, esse grupo maldoso, perverso que está aí, eles querem impedir, não só a mim, não, mas que deputados consigam fazer seu trabalho e que, de repente, ali deem uma resposta à população. E esse deputado, ele, de certa forma, com esse trabalho, se destaque. Né? Então, eles querem controlar tudo. Aí, quando, eventualmente, milagrosamente, eles liberam alguma coisa, é uma liberação falsa, mentirosa. Porque eles que dão ali uma lista de cidades. Olha, escolha dentre essas cidades aqui para mandar um trator, por exemplo. E quando for entregar, o governador tem que estar presente. Como se fosse ele. Então é mentira, é uma enganação. É uma safadeza, essa é a verdade. Então, assim, essas coisas que muitas vezes a população não sabe. Que acontece nos bastidores. Aí sai uma matéria lá num determinado site lá tal. Aí o pessoal pergunta, aí o que esse deputado está fazendo? Procure se inteirar, porque que muitas vezes o deputado não faz. É o governo que não deixa, é o PT que não deixa. Então, assim, é triste. A situação aqui na Bahia é de uma verdadeira ditadura. Nós vivemos uma ditadura aqui. Né? Digamos assim, o projeto de ditadura que hoje nós vivemos no Brasil, que está se instalando aqui, o nascedouro é aqui. Aqui é o laboratório. A gente já vive uma ditadura aqui, eles controlam tudo. E controlam até a mídia. Quando eu falo controlar a mídia, não são os jornalistas. Porque tem muitos jornalistas aí indignados. Quando eu falo assim, controlar a mídia, são os veículos. Né, que aí já vem com a pauta pronta ali e o jornalista ele fica... E não poder criticar, né? Isso. A gente viu o Jerônimo outro dia, quando foi falar sobre quem seria o vice ou melhor, a escolha do candidato a prefeito do PT, lá em Salvador. E aí, quando foi anunciar que era Geraldinho e tal, aí uma jornalista perguntou a ele, vem cá, e cadê o candidato que seria do PT, que ele não está aqui? Ele praticamente mandou a jornalista calar a boca. Disse que não vou admitir esse tipo de pergunta aqui e tal, ou seja... Mas essa não é uma das funções do jornalista? Perguntar, né? Mas não pode, se incomodar não pode. E aí o que foi que aconteceu? Depois, eu soube, aí eu também não posso afirmar, mas eu soube até de fontes quentes, que ela perdeu até um patrocínio. Né? Ou seja, cortaram. Aí que eu posso falar claramente, este com mais certeza ainda. Um radialista, que ele costumava me entrevistar, não vou citar também o nome dele com questão de segurança até para ele mesmo, ele costumava me entrevistar, ele foi ameaçado, se continuar entrevistando o deputado Leandro de Jesus, a gente vai cortar. Ele, cara realmente seguro, ele falou, não, vou continuar te entrevistando, deputado, eu tenho o meu direito. Claro. E aí me chamou novamente, eu fui lá dar entrevista e tal, faço as críticas como eu tenho que fazer, como estou fazendo aqui, cortaram mesmo, tiraram o patrocínio dele, de um pai de família, ou seja, o PT, a esquerda aqui, eles controlam tudo. Se não obedecer, eles vão lá e cortam. E perseguem mesmo, essa é a verdade. Tá governando a mão de ferro, né? Aí assim, sem ninguém estar criticando, querendo diminuir as ações da oposição, fica fácil, né? Exato. Fica muito fácil. Mas assim, Leandro, eu queria falar com você um pouco sobre
o fator crescente da direita. A gente viveu, eu posso falar isso por mim, a gente viveu enganado por décadas, achando que o PT, porque o Partido dos Trabalhadores, eu acreditava nisso, vai lutar pelas pautas dos trabalhadores, agora os trabalhadores vão ter vão ter uma voz, tem alguém que vai defender os trabalhadores e as pessoas vão ter uma condição de vida melhor, porque eu me enganei com isso, como muita gente se enganou com isso. Então, o presidente Bolsonaro, a eleição dele em 2018, ela foi algo que nem eles acreditaram que esse fenômeno poderia acontecer. E eu penso que isso foi algo que estava assim, uma indignação crescente em toda a população, a partir do impeachment da Dilma. E como é que você vê hoje esse fator crescente da direita, não só aqui na Bahia, porque a gente vive aqui, as pessoas de fora acham que a gente não tem, aqui é só o PT que domina, que não existe uma direita forte na Bahia, e ela existe, a gente vê ela de perto. Como é que você vê esse fator crescente da direita no estado da Bahia e no Brasil também? Olha, de fato, muitas pessoas elas foram enganadas ao longo dessas décadas pela propaganda da esquerda, né? A propaganda do PT de defesa do trabalhador, de uma suposta defesa dos mais vulneráveis. As minorias que não tinham ninguém para defender, enfim, né? História, então, assim, essa falácia deles, né? Uma grande falácia. Eles se apropriam de pautas, né, para usar essas pautas exatamente para enganar a população com a propaganda, né? Então, assim, isso tudo já é muito conhecido, né, historicamente, né, pela esquerda. A propaganda ela sempre foi utilizada, inclusive, lá desde a União Soviética, com Lenin, com Stalin e tal. Então, assim, as maiores perversidades foram praticadas ao longo dessas décadas pela esquerda no mundo todo, mas a propaganda era uma propaganda bonita, né? Então tinha digamos assim, uma embalagem, né, bonita para enganar as pessoas, mas dentro dessa embalagem que estavam ali as perversidades, e eles não mudaram a sua prática, a sua tática continua assim até hoje, né? Não é à toa, como eu disse aqui na Bahia, na propaganda dos outdoors aí pela Bahia inteira, ou a propaganda que passa numa rádio, a Bahia está linda. Mas, na realidade, como a gente descreveu aqui com números e dados, a Bahia está destruída. E dentro desse contexto aí, é que muitas pessoas, devido às dores que vem experimentando, porque são muitas dores, como a gente falou aqui, imagina uma mãe que perde um filho para a violência, imagina aí uma família que perde um ente querido na fila da morte, que é a fila da regulação, imagina um pai de família que agora abre a geladeira, não tem nada, abre o armário, não tem nada, está passando fome porque não tem emprego, não tem renda, e o Estado não promove nenhum tipo de ação para reverter essa situação, né, no seu papel. Enfim, então as pessoas estão sentindo as dores das mais perversas possíveis e estão agora, de certa forma, em meio a essas dores, digamos assim, repensando e descobrindo que foram muito enganadas. Eu conheço muitas pessoas que elas me falam exatamente isso. Olha, eu passei muito tempo enganado. Eu achava que o PT, eu achava que a esquerda, eu achava que Lula era isso. Mas hoje eu consigo enxergar. Mas precisou passar o quê? Pelo deserto. Precisou sentir a dor para saber quem são os causadores. Isso é tão latente, tão evidente, que nas minhas fiscalizações que eu faço, por exemplo, na área de saúde, quando tem uma pessoa lá prestes a morrer, aguardando na fila da regulação e não regula e vai perder uma perna, vai perder a vida e tal. E quando a gente está lá conversando, tentando resolver o problema, a gente percebe que aquela família ela não sabe de quem é a responsabilidade da regulação. Ela não consegue ligar que a espera dela na fila da regulação, na fila da morte, prestes a perder a vida, a culpa é do governo do estado, que é o PT. Eles não conseguem, porque não há informações sobre isso. Não há clareza sobre isso para a população, e aí eles não conseguem, digamos assim, atribuir a culpa daquele problema, daquela dor. Agora, Leandro... Mas, assim, a direita, ainda eu fiz aqui um rodeio. Eu queria fazer uma pergunta para você sobre essa história de lista de regulação. A gente volta aqui para o que a gente estava falando sobre o fator crescente da direita. Pegando esse gancho seu, essa história de lista de regulação, ela só existe aqui na Bahia ou existe em algum outro estado do Brasil? Você sabe dizer? Olha, eu não sei, eu acredito, eu não posso afirmar, mas eu acredito que exista. Assim, a ideia da regulação, ou da fila da regulação, de um sistema
para aprimorar o atendimento. E priorizar quem está realmente precisando fazer a ideia cirurgia. não é ruim, a ideia é boa. Inclusive, salvo engano, essa ideia veio de fora, de outros países, salvo engano, na Europa, que o sistema ele funciona. Mas uma coisa é um país que tem uma política séria. Outra coisa é aqui no Brasil, e especialmente na Bahia, dominada pelo PT. Então, eles transformaram esse sistema da regulação numa espécie de vamos transferir a responsabilidade, enganando as pessoas. Então, as pessoas ficam lá numa UPA, geralmente de responsabilidade do município. Claro, o governo do estado também tem suas UPAs, mas, via de regra, as UPAs, responsabilidade do município. E aí, as pessoas ficam lá nesta UPA aguardando que esta fila da regulação ande para que eles sejam reguladas e venham ali ter o procedimento. Ou seja, as coisas não são transparentes. Inclusive, eu tenho um projeto na ALBA, né, um projeto meu, da minha autoria, que eles não vão deixar passar, exatamente que visa trazer mais transparência à regulação. As famílias e o próprio paciente deveriam ter acesso ao sistema em tempo real, 24 horas por dia, para saber o andamento da sua fila. Sim. As vagas que surgiram, ou seja, é um direito. Mas isso daí eles não querem e não vão permitir. Então é tudo muito oculto e a regulação virou um negócio político. Se você conhece o vereador X, se você conhece fulano, cicrano, aí você consegue... Então essa fila de regulação ela não é justa? Não. Virou negócio político aqui na Bahia. E tem muita gente que usa da miséria, das dores e da morte das pessoas para fazer capital político. Essa é um dado terrível. Usam da vida das pessoas. Da vida das pessoas para isso. Se então, capitularizar assim, politicamente. Exatamente. Porque fulano resolveu, então agora a família inteira vai votar nele. Rapaz, isso é de uma perversidade sem tamanho. Não deveria existir isso. Não. A fila da regulação, atendimento médico, enfim, as cirurgias, os internamentos deveriam acontecer sem qualquer tipo de influência política. Mas não é assim que funciona. Por isso que aquela coisa de a educação, não podemos investir na educação como deve ser investido, porque aí as pessoas vão pensar. Elas vão, o jovem que está estudando hoje, se ele estudar e ele acordar para o que está acontecendo, ele não vai ser eleitor da esquerda no futuro. Não vai, porque a maior escravidão hoje, o Brasil, durante muito tempo, aliás, e no mundo, né, se lutou muito contra a escravidão. Mas hoje nós vivemos o que se chama de senzala ideológica. As pessoas, os jovens especialmente, estão sendo escravizados aqui, na mente. Né? E essa senzala, ela é terrível. Né? Então, as pessoas perdem as suas vidas, perdem o seu futuro, perdem o seu presente por conta dessa senzala ideológica, dessa escravidão. Mas, como a gente vinha falando até da questão do crescimento da direita, o que ocorre hoje é exatamente que muitas pessoas estão se libertando. E a internet, as mídias sociais, a difusão, né, do conhecimento, o acesso a outras informações, permitiu que pessoas, de maneira espontânea, por curiosidade, começassem a pesquisar outros caminhos, outras filosofias, outras visões de vida, de mundo, de política. Né? E aí se descobriu, né, a sociedade brasileira se descobriu completamente diferente daquilo que se tentava impor aqui, né, como um sistema dominante da esquerda aqui no Brasil. Então as pessoas se descobriram muito mais à direita. E isso mostra o resultado das eleições de 2018, onde Bolsonaro ele foi ali vitorioso. Mostra pela ascensão do grande professor Olavo de Carvalho, que formou muitas pessoas aqui no Brasil e no mundo. E mostra, independente dos questionamentos que se possam fazer ou não, né, que não se pode questionar a deusa urna, mas independente do que se acha das urnas eletrônicas, nós tivemos aqui praticamente metade do Brasil votou em Bolsonaro. A diferença foi muito pequena. Isso, né? Segundo a deusa urna. Então, assim, nós temos aí uma crescente muito... E há uma diferença aqui na Bahia. Eu participei em 2018 diretamente da campanha. Não fui candidato em 2018, né? E participei em 2022 como candidato, mas também como ali alguém que fazia a campanha do presidente Bolsonaro. E aqui na Bahia, a diferença 2018 e 2022 foi gigantesca. Aqui em 2022, eu visitei dezenas de municípios durante a campanha, dos municípios menores aos maiores em qualquer região. Quando a gente chegava lá, tinha uma multidão de pessoas fazendo carreatas, fazendo campanha para Bolsonaro de graça, gastando do próprio bolso para fazer santinho. Enfim, um envolvimento total e orgânico das pessoas.
né? E eu ficava assim surpreso, meu Deus, de onde está saindo tanto carro aqui nesse município, você nessa não cidade? imaginava que fosse tanto. Confesso que eu não imaginava que o envolvimento seria tão grande, tão forte, tão orgânico em todos os lugares que eu passei. Diferente de 2018, que era algo mais concentrado em alguns locais. Então, assim, isso foi visível, patente aos meus olhos, de que... De 2018 para 2022, você viu que teve um crescimento considerável. Inclusive, o que me impressionou, e continua a me impressionar, inclusive, aqui na Bahia, é o envolvimento de jovens. Porque em 2018, por exemplo, o envolvimento de jovens era menor. Em 22, o que eu vi de jovens, pessoas jovens envolvidas na campanha ali, trabalhando de graça, organizando carreatas, enfim, foi algo assim impressionante aqui na Bahia. O que me deixa bastante a interrogação. Animado, né? Não, e me deixa a interrogação sobre o resultado que se apresentou na deusa urna, né? Que você não pode questionar. Mas, por outro lado, me deixa animado, porque há um envolvimento, há um despertar né, dessa direita entre os jovens, enfim, todas as idades. E nos dá uma perspectiva de que sim, a Bahia vai mudar, as pessoas estão cansando. Teve aí o resultado da pesquisa aí sobre a questão da popularidade do Lula aqui na Bahia, e ele despencou, caiu. Lá em Salvador, né, onde é um reduto em tese, né, forte, né, do PT Lula, né, não em relação aos candidatos dele lá na capital, mas eu falo em relação a Lula. Lula despencou lá em Salvador. Até Jerônimo reconheceu. Então, alguma coisa está acontecendo aí que precisa rever. Tá? Eu até publiquei isso nas minhas redes sociais. Mostra a insatisfação. Porque as pessoas elas foram enganadas. Lula cortou aí milhares de Bolsa Família. Só em Salvador. As pessoas estão passando fome. Elas estão comparando agora, né? Estão comparando. Porque olha a diferença. Olha a mentalidade, né, e a diferença. Bolsonaro, ele criou o Auxílio Brasil. Ele praticamente triplicou o valor que as pessoas recebem, que as pessoas recebiam mixaria lá com o governo Lula, né? O Bolsa Família... Menos de R$200, se eu não estou enganado. Mixaria, era até bem menos. E aí Bolsonaro foi lá e colocou para 600. E além disso, se as pessoas voltassem a trabalhar, elas não perdiam, elas continuavam recebendo o auxílio durante 2 anos para se equilibrar na vida, né? Ou seja, trabalhando, recebendo salário e ainda assim... continuava a receber Auxílio Brasil durante 2 anos, para se equilibrar na vida, sair daquela situação, muitas vezes, de miséria ou de pobreza. Então, assim, olha a preocupação que Bolsonaro teve. Né? E um homem tão atacado se preocupou com os mais pobres. E aí, essa é a diferença. Já Lula, não. Lula acabou com essa questão. Se voltar a trabalhar, perde. De novo, não fica mais 2 anos. Ele acabou logo com isso. Né? E cortou milhares de pessoas perderam o Bolsa Família. Só lá em Salvador. Na Bahia inteira foram, enfim, incontáveis. E essa é a realidade. É esse sujeito que se diz preocupar com os pobres. O pai dos pobres, né? O pai dos pobres. Então, assim, a gente vê que não existe compromisso com o cidadão de verdade, com as famílias de verdade. E é isso que o cidadão, você que está aí nos assistindo, precisa entender. Olha, a mentalidade esquerdista é ao avesso, é ao contrário. Por isso que Lula, ou Jerônimo, ou a esquerda de modo geral, o PT aqui, as coisas que eles fazem, das mais absurdas possíveis, não é do acaso, não. Eles acreditam exatamente nisto. É verdade. É o oposto, é a inversão de valores. Eles pregam o comunismo, uma filosofia, a própria palavra já define, né? Dividir todo mundo viver junto ali, dividir todos os bens como uma comunidade. Mas eles não vivem como comunistas, eles vivem como... Não, é só luxo. Só luxo e riqueza. Eu vi hoje uma reportagem falando que a Janja está lá nos Estados Unidos, né, em Nova York, fazendo o papel do vice-presidente da República. E na matéria estava falando que ela estava calçada com um sapato da Hermès, que é uma grife de luxo, de mais de R$8 mil. Então, assim, um sapato, comunismo para você, vida de capitalista para mim. Se ela estava usando um sapato de uma grife de luxo de mais de R$8 mil, acredito eu que a roupa que ela estava vestida também não deveria
ser à altura do preço do sapato que ela estava usando. E tenha certeza aí né? que são os trouxas que estão pagando tudo pois isso. É. Então é meio uma incoerência, né? O que a gente vê eles pregando não é o que eles vivem de fato. Então, se você é um líder, eu aprendi assim, o líder tem que ser o primeiro a dar exemplo. Então, se você prega que tem que se varrer aquela casa e deixar tudo limpo, você tem que ser a primeira pessoa a pegar a vassoura com a pá, varrer e limpar e mostrar que você é o exemplo, que você tá pregando aquilo ali que tem que manter limpo, mas que você também faz. Não Exato. é o que a gente vê esse pessoal fazer. Exato. Eu lembro, e qualquer um pode pesquisar, quem tem boa fé pode pesquisar e quiser realmente saber, todas as vezes que Bolsonaro viajou para o exterior, ou ele dormia em hotel realmente bem Barato. Acessível, barato, ou então ele dormia na embaixada. Que são não tem custo nenhum. Lugares com ótimas instalações. Exatamente. E bem localizados em todos os países. Exatamente. Né? Não é qualquer coisa. Quando ele veio aqui para Salvador, por exemplo, Para quem não sabe, só pegando o gancho, as embaixadas é a representação do país. É como se fosse um pedacinho do país do país localizado naquele outro país. E dormia lá, ou seja, sem custo nenhum. Aproveitou sempre da estrutura que já existia, que já tinha, e dormia lá. Quando ele veio aqui para Salvador, todas as vezes que ele veio para aqui para Salvador, ele dormiu no Hotel da Marinha, ali na Barra. Ou seja, é algo que já existe, não tem custo, já está lá, ele sempre dormiu lá. Agora, o Lula e a Janja, não. São hotéis de luxo, 5 estrelas. Tudo do mais caro possível. Eu vi um vídeo de Michele, ela explicando sobre essas questões de quando eles viajavam, sempre procuravam ficar nas embaixadas, que são ótimos lugares, com ótimas instalações para ficarem. Exato. E que fizeram as contas, o que Lula e Janja, nesse um pouco mais de um ano que estão no poder, o que já gastaram com hospedagens em hotéis de luxo, daria para construir 25 hospitais. Imagine, 25 hospitais deixaram de ser construídos. Aí você fica pensando nas cidades, vamos vir aqui para a realidade da Bahia. Você deve conhecer muitas cidades que a gente estava falando dessa questão da lista da regulação. Quantas cidades que não poderia ser construídos hospitais aqui na Bahia, que as pessoas não precisavam se deslocar daquelas cidades distantes da capital, onde se tem mais recursos para você cuidar da saúde, e lá mesmo poderia ter um hospital para a pessoa cuidar da sua saúde lá, né? Exato. Mas eles não estão se importando em absolutamente nada com isso. A preocupação não é essa. Não há preocupação. O que, infelizmente, não tem, que deveria haver em relação ao que todo esse descaso, essa maldade, essa perversidade que Lula vem fazendo, a mídia falar a verdade. Porque enquanto a grande mídia mentia sobre Bolsonaro, deixava ou faltavam com a verdade para prejudicar Bolsonaro, hoje, a única coisa que eu gostaria que a grande mídia fizesse é falar a verdade sobre Lula. Bastava falar a verdade. Mas não fala, escondem, porque tem muita gente aí ganhando dinheiro. A Globo agora foi a campeã de recebimento de verbas do governo Lula, inclusive o Jornal Nacional, né, do William Bonner, que disse que agora Lula não deve, que durante a campanha lá de 2022, ele disse que Lula não devia mais nada à justiça, está recebendo agora a recompensa, né? O Jornal Nacional recebeu uma bolada aí dos que mais recebeu dinheiro do governo federal. Eu vi Miriam Leitão falando que a gente está com uma inflação altíssima, né? E ela colocou na matéria dela que a inflação aumentou no mês de fevereiro, mas entenda como isso é bom. Como é que todo mundo sabe que inflação alta, a consequência é o aumento de preço em tudo. Como é que aumento de preço pode ser bom? Porque como eles disseram que, e sempre afirmam que o amor venceu, então quando o preço aumenta com amor no governo Lula, o contorcionismo aí da Miriam Leitão, ela quer dizer que é bom. Mas aí tem que perguntar ao cidadão, né? Ao pai, à mãe que está em casa, que realmente passa dificuldade quando vai agora no supermercado, que tá lá, os preços estão altíssimos dos alimentos, cesta básica aí disparando o preço. Como é que faz agora? Que amor é esse? Pois é. Então, o pai e a mãe, pegando aí o que você falou, que vai no supermercado, porque eu faço isso, você ter que ir na seção do biscoito que você compra para o seu filho. Sim. E você comprava 10, 15 pacotinhos de biscoito. A gente eu já tive criança, era assim que eu fazia. Você tem uma filha pequena,
provavelmente você deve em algum momento ir para o supermercado com sua esposa. Sim. Você, graças a Deus, não precisa passar por isso, mas e o pai e a mãe que tem que chegar lá no supermercado? Poxa, se eu comprar esses 10 pacotinhos de biscoito aqui para os meus filhos lancharem, vamos para a realidade nua e crua. Menos 1 quilo de feijão na compra. Então, o que é mais essencial? O quilo de feijão ou aqueles 10 pacotinhos de biscoito do lanche? O pai e a mãe vai pensar racionalmente e vai dizer, não, é mais necessário o feijão para alimentar o meu filho do que o biscoito. O biscoito é o quê? Supérfluo. Então, as famílias começam a cortar aquelas coisas que, tipo, eles podem passar sem. E aí chega um outro momento que começa a cortar a alimentação que é mais essencial. Sim. E quando vai se ver, vai chegar num ponto que o que você poderia se alimentar mais vezes durante o dia, você vai ter que cortar e fracionar aquilo ali, porque o seu dinheiro não está dando mais para você comprar o que você comprava antes. Exatamente. É desesperador. É o efeito da inflação que Miriam Leitão está dizendo que a gente tem que entender que é bom. Isso. Porque ela não sente essa dor, né? Embora hoje eu tenha menos preocupação em relação a essas questões, mas como eu sempre gosto de relatar, eu nasci e cresci na periferia de Salvador, eu sei o que é a dor de um pai, a minha dor enquanto pai, porque eu também passei as minhas dificuldades como pai, mas também vi o meu pai sofrer muito para criar os 3 filhos, eu sei muitas vezes o que é você não ter o alimento mesmo em casa. Né? E agora, o que eu vou fazer? Né? Eu vi o meu pai muitas vezes sair de casa, num dado momento que não tinha nada, ele foi lá se virar. Meu herói, meu pai. E eu não sei o que milagre que ele fazia lá, ele voltava. Com alimento. Isso. E aí, depois de adulto, conversando com ele, né? As conversas de relembrar casos de infância, eu perguntei, pai, o que você fazia nesse período, quando isso acontecia? E meu filho, eu pegava uma ferramenta minha lá, ia lá em cima, lá no largo, lá e vendia uma ferramenta de trabalho e tal. Aí eu vim descobrir o milagre depois, né? Então, nós sabemos o que é esse sofrimento. Eu sei a dificuldade também, né? Depois eu passei as minhas dificuldades, não foi fácil, né? Mas a gente está ali, resiliente, né? Buscando sempre lutar em favor da nossa família e dos nossos filhos. E aí, assim, o que acontece hoje na Bahia, porque assim, a gente está falando de uma situação que já é difícil, o pai e a mãe ali, pegar aquele salário ali apertado e fazer milagre, e aí compra o arroz aqui, compra o feijão, não tem como comprar... Os 30 dias, né? Segurar os 30 dias, não tem como comprar carne vermelha, carne de gado, aí compra mais frango e outras coisas ali, vai substituindo para poder fazer o milagre e muitas vezes até não dá. A gente está falando de um dado que já é difícil. Mas é importante destacar que na Bahia, mais de 40% da população vive abaixo da linha da pobreza em situação de miséria. São pessoas que vai passar, no máximo, 15 dias comendo mal e os outros 15 dias passando fome, vivendo de doação, de milagre, enfim. Muitas vezes comendo até o que não é alimento. É porque, assim, a maioria das pessoas não consegue entender uma realidade. A gente não precisa ir muito longe, não. Porque muitas vezes as pessoas pensam, não, vou ter que ir lá no semiárido, ter que ir lá longe, da região não sei aonde e tal. Não é, vamos aqui, nas periferias das nossas grandes cidades, aqui em Feira de Santana, ou lá em Salvador, você vai na periferia. Não, mas você vai lá na rua principal de um bairro da periferia, não. Estou falando de vielas, nas baixadas, vai lá para você ver, o povo está passando fome, não tem o que comer. Não tem o que comer, não tem de onde tirar. E aí, claro, a gente vai para as outras regiões do estado, zona rural, enfim, tal. Muita gente está passando fome, não tem de onde tirar. Vai fazer o quê? E aí os caras estão aí brincando. E aí vem a Miriam Leitão e diz que isso é bom, sabe por quê? Porque a barriga dela tá cheia, claro. O dela tá garantido, claro. Porque a Globo voltou a receber muito recurso, né, que deveria estar indo para esse povo. Ou o Lula tá viajando aí à vontade, comendo muito bem, gastando, né, que poderia, o exemplo que você deu aqui, poderiam ter 25 hospitais a mais aqui na Bahia. Não tem, porque Lula resolveu torrar nas viagens de luxo dele. Imagine essas hospedagens caríssimas, né, milionárias. Quantas cestas básicas não poderiam ter sido compradas se esse dinheiro não tivesse sido gasto com isso? Muita gente seria beneficiada, muita gente. Quanta fome não iria de fato matar, né? Exato. Então, assim, voltando aqui ao que a gente estava falando sobre a direita, eu vi uma vez, num vídeo no canal do Kim Paim,
ele falando sobre um episódio que aconteceu aqui em Feira de Santana, e ele falou interessante, a direita ela está crescendo. Antigamente não se tinha, na minha cidade, ele falou o seguinte, na minha cidade não existia nenhum grupo de direita, hoje em dia tem 3. Veja, não é só o Pátria Amada que existe aqui em Feira de Santana, tem outros grupos de direita que as pessoas que nem sabiam que eram de direita, elas encontraram um lugar para elas se encontrarem, para elas debaterem, convergirem no que a gente acredita, no que a gente defende e o que a gente quer que seja debatido e defendido pelos governos, pelos governantes, pelos deputados, pelos vereadores, pelo prefeito da cidade, o que a gente quer que seja estabelecido e defendido por essas pessoas. E não o que a gente está vendo hoje, né? A direita parece que ela não pode existir, só pode existir esquerda, mas eu sempre falo uma frase, nós temos uma mão direita e temos uma mão esquerda. Se a esquerda não fosse necessária, ela não existiria. Então, é um complemento, mas a esquerda atual do nosso país, ela demonizou o que seria a esquerda de fato, saudável, como se tem lá nos Estados Unidos. Existe a direita e existe a esquerda. Mas o que a gente vê quando a gente procura olhar, não é o ideal, mas o que a gente vê de esquerda lá, que é o modelo de democracia que a gente conhece, é o modelo dos Estados Unidos, a esquerda de lá, eles não fazem nada para prejudicar o seu país. De alguma forma, a gente vê que existe um patriotismo, que existe uma defesa da pátria. Digamos que lá eles estão menos avançados do que aqui. Então, assim, a gente vê que foi meio que demonizado e parece que a direita não pode ter voz, ela não pode debater o que ela acredita. Você falou aí na quantidade de votos que o presidente Bolsonaro teve, foi quase a metade. A diferença de votação do que está hoje na cadeira da presidência para o presidente Bolsonaro foi pouco. Então, essa grande população de direita que votou no presidente Bolsonaro, então essas pessoas não têm direito de reclamar do que elas estão gostando. Estão gostando do que está acontecendo. Eles querem calar a direita, querem perseguir, eles falam claramente. Não vou citar nomes aqui para que eu não seja perseguido, né? Mas eles falam claramente em calar a direita e que derrotaram a direita, derrotaram o bolsonarismo, enfim, que são esses absurdos que a gente vive, né? Estamos vivendo. Mas, assim, de fato a direita ela vem crescendo, falando aqui especificamente da Bahia, vem crescendo cada vez mais, vem se organizando nos grupos, né? Como você bem disse. Praticamente em todos os municípios nós temos grupos de direita organizados ou se organizando cada vez mais. Isso não existia, era uma coisa inimaginável há 10 anos atrás. Não existia. Então houve esse resgate, isso a gente deve muito a Bolsonaro e ao Olavo de Carvalho, que foram os grandes pilares aí que despertaram isso no Brasil e também aqui na Bahia. E a gente não pode esquecer do seguinte, as pessoas no Brasil de modo geral, mas especialmente na Bahia, elas foram incentivadas a transferir responsabilidade, o paternalismo, né? Então o baiano ele foi incentivado a buscar transferir a responsabilidade da sua vida para os outros, para terceiros. É o político fulano que vai resolver tudo, não sei o que. Não, calma lá. Primeiro, eu sou pai de família, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu tenho minha família, eu tenho o meu lado, eu tenho minha esposa. Quem decide as coisas lá em casa sou eu e minha esposa. Eu não quero o Estado interferindo em absolutamente nada. Sou eu que sustento a minha família, eu não quero que o Estado interfira em absolutamente nada, muito menos que eu viva na dependência do Estado. Ponto. Todas as famílias, todos os pais e mães deveriam agir dessa forma. Assuma a sua responsabilidade. E assim a gente vai ter, obviamente, digamos assim, um seio social, uma sociedade mais saudável, entendendo cada um de nós a nossa responsabilidade, porque o que aconteceu aqui foi a inversão. Então, assim, é como se o Estado estivesse acima da sociedade. E isso não será saudável em lugar nenhum, muito menos aqui. Na verdade, é a sociedade que deve estar acima do Estado e o Estado servir à sociedade. Mas cada cidadão, cada pai, cada mãe de família, cada família tem que saber se impor. Saber a sua responsabilidade, inclusive, para daí ter participação na política, porque fomos incentivados a não gostar de política. E aí você entrega os destinos da nação, o destino do Estado nas mãos de um monte de ratos, que vão estar aí, destruindo
a nossa sociedade e muitas vezes interferindo dentro de nossas casas. Então, precisamos assumir essa responsabilidade. A direita entendeu isso e vem participando cada vez mais desse processo, entendendo essa responsabilidade. E tem uma frase que eu gosto muito, que foi uma das que eu anotei aqui quando a gente estava aqui, enfim, estava aqui no rascunho, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, se você gosta de liberdade, você vai ter que vigiar sempre, porque senão os ladrões vão tirar a sua liberdade e você não vai nem perceber. E a outra é a frase de Olavo de Carvalho, que é: a moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Nós não podemos moderar a defesa da verdade, nós não podemos relativizar a verdade. A verdade, ela é única, ela é absoluta. É verdade. E nós temos que sempre prezar pela verdade. E não ter medo. E não ter medo de falar a verdade. Não vamos cair na espiral do silêncio. Claro. Falar a verdade e combater o engano e o mal sempre. Então, eu acho que a gente já está no nosso tempo aqui, né? Você falou aí de frases, assim, eu vou finalizar também com uma frase que a gente descobriu vários escritores de direita que a gente não sabia que existia, porque sempre só foi ofertado literatura de esquerda, né? Isso. Principalmente a gente que passou pela universidade um dia, a gente não tinha o outro lado para a gente poder fazer essa comparação. Hoje a gente já sabe aonde encontrar. Então, assim, aqui em Feira de Santana você teve praticamente 1.600 votos. Sim. Então, eu acredito que esses seus 1.600 eleitores, eles devem estar muito satisfeitos com o seu trabalho, porque a gente escuta muito falar de você aqui. Os seus vídeos são muito replicados aqui nos grupos de WhatsApp de direita, vários, e os comentários são assim, que esse deputado me representa, já vi comentários da pessoa dizer: não votei nele, mas ele me representa. Se na próxima eleição, porque vai ser deputado federal, está fazendo um bom trabalho. Então, eu penso que a direita está procurando escolher, tem que escolher bem para, né, a gente não se decepcionar. Sim. Mas os que foram eleitos e se propõem a fazer um bom trabalho, as pessoas veem porque elas estão buscando saber o que é que você está fazendo. E elas comentam da satisfação delas de: eu votei, eu não votei, mas reconheço o trabalho que você está fazendo. Então, assim, que você está de parabéns pelo trabalho que você está fazendo pela Bahia. Ser oposição num estado como esse aqui que a gente vive não deve ser fácil, né? Eu acredito que você deve ser boicotado em muitas coisas que você procura fazer para o bem da população da Bahia. E para que você não tenha êxito, mesmo que seja para favorecer o povo, eles boicotam para que o seu nome não apareça. Isso é triste a gente se deparar com essa realidade, mas a direita está crescendo. Então, eu queria encerrar também falando uma frase de um escritor que a gente descobriu muitos. Esse foi um dos que eu descobri, que foi o Roger Scruton, né? Ele faleceu, se eu não estou enganada, em maio ou abril de 2020. Foi recente, né? Ele fala o seguinte, que nós, conservadores, nós somos chatos, mas nós também estamos certos. Por uma frase dessa, a gente tira a conclusão de que se alguém for pedir para você, como deputado, você vai fazer um trabalho, por exemplo, em uma gráfica, e a gráfica fizer uma proposta indecente para ele, você vai dizer: não, eu vou querer que faça o que é correto. Exato. Porque nós, conservadores, a gente é chato, porque a gente só gosta de tudo certinho, tudo muito corretinho. Então, perfeito. Assim, nos define, né? Define bastante, e eu fico grato aí pelas pessoas que estão acompanhando o trabalho, que se identificam. E o que eu sempre costumo dizer, para dizer a visão que eu tenho, é que hoje o meu papel na política é uma missão cristã. Eu, como cristão, entendo dessa forma. E, na verdade, o cristão ele deve exercer a sua fé em todos os lugares que está. E eu entendo que Deus ele me colocou nesse caminho exatamente para cumprir esta missão cristã. Porque a nossa vida aqui é passageira. Sim. Temos que buscar deixar o exemplo, deixar o legado e contribuir com a cristandade, que é o nosso maior papel. Então, eu sou grato a Deus por tudo e seguiria aqui nessa missão. Obviamente que perfeito só foi o nosso Senhor Jesus Cristo, mas nas imperfeições, sempre pedindo perdão a Deus por possíveis erros que eu venha cometer, estarei sempre na intenção e na missão de fazer o que é certo. Isso aí.
Então, eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado, Essa é Rocha. a primeira de muitas que você vai vir para cá dar entrevista para a gente, né? A gente está bem no iniciozinho do canal. Queria falar para todos vocês que em breve a gente vai ter uma entrevista, e espero que dê certo dessa vez o ao vivo, com a Paula Marisa. Ela já confirmou com a gente. Show de bola. Vai ser muito bom. Como outros outros YouTubers de direita que estão numa missão, como o Leandro tá, como o Pátria Amada tá, como tantos patriotas no Brasil todo estão, né? É uma missão para nós. E que dizer que nós não vamos desistir do Brasil, não vamos desistir da Bahia. E vamos terminar com aquela frase que são 4 palavras que o presidente Bolsonaro nos ensinou e que a gente tomou isso como verdadeiramente uma missão, porque é nisso que a gente acredita. Deus, pátria, família e liberdade. Obrigada, gente. Até a próxima. Valeu.